Então vamos lá. Boa tarde a todas, todos e todes. A gente está aqui dando início à sessão de defesa do trabalho de conclusão de curso da Ana Lídia Azevedo Durval, orientado por mim. O trabalho chama Relações de Gênero nos Livros Didáticos de Matemática, segundo teses e dissertações brasileiras. A Ana vai falar uns 20 minutos, meia hora no máximo, e aí depois vai ser arguída pela banca, que é composta pela professora Renata Barros. Aqui com a gente agradece a presença, também a professora Jéssica Luna, e é com você, Ana. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É um pouco nervosa, mas vamos começar. Trago aqui minha escrita do trabalho de conclusão de curso. E antes de começar, eu vou falar um pouco sobre mim, né? Pois acredito nessa frase aqui que pois o lugar que você ouve e vê depende do lugar em que você se coloca, como também depende de quem você é. Então, rapidamente, né? Meu nome é Ana Lídia. Eu fiz ensino médio técnico em informática no Cefet Rio, na unidade Nova Iguaçu. E aí é por isso que lá eu tive muito contato com o corpo docente de matemática, né? E eu tenho até uns agradecimentos a eles no início da minha monografia. E eles me incentivaram muito a começar a estudar, né, matemática, que eu gostava muito, mas não sabia que era tanto assim, e principalmente porque eu sempre quis ser professora, então eu ingressei escolhi depois, primeiro escolhi ser professora para depois escolher matemática. E aí eles me ajudaram muito nesse processo. Eu fiz informática junto, então tenho uma formação um pouco mais tecnológica, que no momento eu não atuo, né, com ela, mas eu sei que ela percorre e transpassa um pouco da minha história. E aí eu comecei licenciatura em matemática na FRJ em 2016, e eu tenho um adentro, que é uma dupla formação de universidades, não de cursos, né, mas de universidades. Eu precisei ir para o Mato Grosso do Sul em 2019, e fiz um ano lá nessa universidade, que também contribuiu muito para a minha formação. Então, eu nunca esqueço dessa parte, né, e acabei regressando, voltando para a FRJ em 2020, e aí foi onde essa pesquisa foi abraçada pelo professor Aguinaldo, e agora a gente está, né, desenvolvendo ela, tanto terminando aqui na licenciatura, quanto iniciando no mestrado do PEMAT. Botei algumas atividades acadêmicas que eu fiz durante o curso. Eu trabalhei um tempo no Caranaê como back-end, por conta da minha formação em informática. Back-end é uma parte mais interna de programação. E aí trabalhei como professora do PIC por 4 anos, um preparatório da OBMEP para alunos medalhistas ou menção honrosa. Fui também professora do pré-vestibular social do CEDERJ, e atualmente eu participo do Matemático I, que é um grupo de pesquisa que o professor Aguinaldo e muitos aqui estão. Agradeço a presença de vocês. Então, a partir dessas vivências, né, e por ser mulher, e todas as discussões que perpassaram a minha formação, tanto na graduação, quanto no ensino básico, quanto agora no mestrado em ensino de matemática, surgiu essa pesquisa também com o envolvimento de um professor que eu tive na UFGD, o nome dele é professor José Wilson, e ele me apresentou essa parte de currículo, principalmente as ideias de Michel Foucault, e como isso conversava com a educação matemática e com boa parte do que eu acredito. Então, a minha pesquisa surgiu tentando relacionar gênero, né, e educação matemática, principalmente com uma visão Foucaultiana, mas a gente escolheu o livro didático como fonte, assim, desse olhar, né, como realmente um objeto. E aí, trouxe uma visão sobre a apresentação, vou dar uma introdução sobre o assunto, os procedimentos metodológicos da pesquisa, análise descritiva e interpretativa, que foram as 2 análises que eu fiz segundo os dados, e as considerações finais e referências. Então, da introdução, eu aqui tento trazer, só pegar minha colinha, os 3 pilares da minha pesquisa, né, que é gênero, educação matemática e livro didático. E esses 3 pilares precisam... Minha câmera desligou. Voltou. Saiu de novo.
Não posso me mexer, senão ela para. Foi. E esses 3 pilares, eu vou tentar articular ele, tanto no texto, né, quanto agora na minha fala. Então, eu trago primeiro uma ideia de construção histórica, né, do que é feminino e masculino, e que essas construções na sociedade foram naturalizadas pelo exercício do poder que se dá através de verdades. E aí trago uma visão do Foucault sobre o que são essas verdades, né? Ele fala que é um conjunto de procedimentos regulados para produção, né, para lei, para repartição, para circulação e para o funcionamento dos enunciados. Então, nessa visão Foucaultiana, a gente estuda esse funcionamento, né? Quais são essas estratégias de poder que estão por trás de tudo e, ao mesmo tempo, perpassam todas as relações sociais. E aí, a gente entende que essas relações de poder, elas não atuam só sobre as ideias, né? Não é uma coisa somente imaginária. Ela realmente incide sobre o corpo e produz os nossos comportamentos, né? Produz o que se espera de mulheres e homens, como se comportar, que devem sentar de pernas fechadas, que devem usar tal roupa, que devem, né? Enfim, esse tipo de comportamento é produzido pelo poder, não só nas ideias, mas também no corpo. E aí ele fala um pouco sobre que, a partir de algum momento, a questão de quem somos, ela foi colocada segundo o gênero, né? Olhando em relação ao sexo, na verdade. Então, quem nós somos, nosso corpo, nossa alma, nossa individualidade, nossa história, isso tudo foi colocado sobre uma lógica, né, da concupiscência, que ele chama, e do desejo. Então, a gente acabou sendo construído sobre essa lógica do sexo. E, adiante disso, a gente tem uns comportamentos que cabem, né? E aí ele fala um pouco sobre um dispositivo da sexualidade, que é o nome do que ele conseguiu trazer para essas questões que formam o que é sexual. A gente entende, às vezes, sexualidade de uma forma diferente de Foucault, então, por isso que eu trago no texto, tentando explicar e trazendo realmente o significado do dicionário sobre sexualidade, e fazendo entender que, quando ele fala de sexualidade, ele está falando de gênero, assim, não é específico sobre a sexualidade como a gente entende, né? A questão me perdi, gente, desculpa. Aí, outra coisa que eu queria falar é sobre que essas estratégias de saber e poder, elas norteiam a nossa conduta, né? Então, tem vários quesitos que a gente é formado, por exemplo, religiosos, culturais, biológicos, né? Estratégias pedagógicas. O ser humano é formado por todas essas facetas, e elas constituem o jeito que nós nos comportamos na sociedade. E aí, eu trouxe uma fala da Bourdieu sobre sexismo, né? Ela fala que sexismo é um essencialismo, e por isso ele é um dos mais difíceis de se desenraizar das nossas condutas cotidianas. Diante de todo esse panorama, né, de gênero e sobre a construção do sujeito, eu tento trazer uma ligação com a escola, né, no caso, para ingressar na educação matemática. Então, a escola é vista como um aporte, né, na construção dessa hierarquização e da marginalização desses indivíduos, que é uma instituição que mantém, né, o gênero como critério de diferenciação. A gente consegue ver isso facilmente, né, em muitas das nossas práticas dentro da escola ou das nossas vivências dentro da escola, né? A gente já discutiu bastante no grupo sobre colocar fila de meninos e meninas, né? Separar sempre entre meninos e meninas, ou então a gente acabar valorizando práticas que são mais esportivas para os meninos e deixando as meninas aquém disso. Então, durante várias práticas, assim, a gente consegue observar que a escola é, sim, um aporte para a construção e manutenção, né, desses mecanismos que diferenciam os gêneros. E o que a matemática tem a ver com isso? Porque a gente está dentro da escola agora, e aí, olhando especificamente para a matemática, como é uma disciplina que acaba sendo vista muitas vezes como neutra, né? Tanto é que eu coloquei essa pergunta neutra, mas é muito vista como distante de questões políticas, culturais, de questões sociais.
Então, o que a gente ensina em matemática potencializa essas diferenciações, porque quando a gente porque em geral a gente invisibiliza, né, esses casos na educação, no ensino de matemática na sala de aula. E aí um dos autores, Godoy, ele fala muito sobre quanto tem de potência quanto a matemática tem uma potência estratégica como disciplina escolar, né, para subverter esses tratamentos que, em geral, a gente só deixa disponíveis para, né, para a história, para a sociologia, e acaba não tomando essa natureza política, assim, de tudo que é falado, né? A gente não está num lugar isento né, ou neutro, não está num lugar isento de responsabilidade. A matemática também, né, como disciplina, como formação ali daquelas crianças, né, ou do sujeito em si, tem responsabilidade de colocar essas questões também, né, não só de gênero, mas questões sociais em si, em pauta. E aí, depois disso, a gente pensa o que o livro didático tem a ver com isso. Então, o livro didático que eu trago, pensando um pouco na evolução dele, né, que primeiro ele foi um instrumento, assim, puramente técnico, que era no sentido de teorias militares, né? Depois ele foi sendo desenvolvido para estritamente científico, então era um objeto que tinha muito rigor matemático, muitas demonstrações, e depois, com uma evolução, né, mais para frente, começaram a se preocupar na didática desse livro, como esse livro poderia ser acessível ao aluno e tornar o aluno autônomo, assim, né, ter um nível de autonomia no conhecimento. E aí, caminhando bem mais de várias modificações que esse livro recebeu, o PNLD foi, né, hoje é o programa que regula a qualidade desse livro didático e tenta, né, trazer não só questões de conteúdo em si, mas também essas questões curriculares que transpassam o ensino, né? Então, regulamenta a qualidade como um todo, assim, tanto da questão do conteúdo, quanto dessas outras questões, tipo imagem, como ele fica, né, mais atrativo para o aluno, como ele pode ser melhor aproveitado na concepção do professor também. E aí, tem até uma pesquisa que eu me baseei, que foi a do meu primeiro professor orientador, que é Santos 2019, essa pesquisa, e aí ela fala sobre um pouco dos interesses que esse livro, como esse livro ele se movimenta, assim, tanto em relação aos professores, quanto em relação aos alunos, quanto em relação à produção dele mesmo. E aí essa fala aqui mostra um pouco sobre isso, que eu quis trazer né, na introdução, foi o protagonismo do livro, que não raramente está presente no trabalho docente, e aí ele traz essa inquietação sobre o silenciamento de discussões que envolvem os contextos políticos, né, contextos sociopolíticos, econômicos e culturais, que perpassam o livro didático, né, e por muitas vezes acabam sendo naturalizados e invisibilizados. Então, olhando para a estrutura livro didático, né, para esse objeto, a gente consegue perceber que ele realmente tem vários interesses sendo movimentados, né, só em torno dele. Então, tem o suporte ao trabalho docente, que é inegável, né? A gente tem muitos professores que usam o livro didático como base. Ele realmente tem um suporte para o aluno, para o estudante, que se tiver acesso ao livro, que na maioria das escolas, né, a gente tem essa política de tentar trazer o livro, não são em todas que isso acontece. Eu, por exemplo, passei um pouco do estágio no Mato Grosso do Sul e tinha uma escola que era totalmente apoiada por livro didático, tinha para todo mundo, mas tinha outras que eram muito raro, né, ter esse acesso para todo mundo. Mas, assim, em contexto geral, né, a gente tem um investimento público muito grande do livro didático. As escolas, os professores escolhem quais vão usar de acordo com o PNLD. Então, todo esse sistema que gira em torno de livro didático, não só dessa questão do estudante, do professor
e do PNLD, mas também da lucratividade que ele traz para as editoras, né? Então, as editoras acabam que produzem o livro didático de uma forma que vai ser aceito. Então, se você foi aprovado no PNLD desse ano, não vai mudar muita coisa para o próximo, né? Aquela coisa do time estar ganhando no semestre. Então, tem um parâmetro, assim, tem uma expectativa sobre o livro didático que, quando é mexida, mexe com todo mundo. Mexe com o professor que não quer um livro muito cíclico, assim, um livro que fica muito circular, espiral, né, que fala. Porque isso dá mais trabalho, né? Livros com muitas experimentações, livros com muitos trabalhos em grupo. Tem a questão do estudante também, que precisa, que, né, tem aqueles interesses ali visuais ou não. E tem essa questão da representatividade também, né? Que é um material impresso, então a gente tem um visual, tem alguma coisa que ele quer dizer, não só com os textos, mas com as imagens, com a forma que é construído, quem está sendo representado naquele livro, né? Então, essas questões que eu trouxe que envolvem um pouco o livro didático. E aí, a partir daí, juntando esses 3 pilares que eu falo que são a base da minha pesquisa, essa fala do Godoy é muito importante no sentido de um alerta mesmo, né? Em tempos em que as disciplinas escolares, que naturalmente constroem suas aulas dialogando com esses contextos, são perseguidas e correm o risco de sumirem das escolas públicas brasileiras, a gente está falando de um contexto bem atual, né? Da questão da sociologia, da filosofia, daquelas, né, escolhas que estão sendo feitas de disciplinas que se mantêm ou não. A matemática escolar pode e deve lançar-se ao ataque e explicitar que sim, é possível bradar nos intramuros das salas de aulas uma ou várias matemáticas que misturam-se e confundem-se com o social, o político, o econômico e o cultural, sem, todavia, banalizar o conhecimento matemático e as questões da contemporaneidade. Então, esse alerta foi uma das provocações que primeiro me provocaram, né, para depois eu trazer num contexto da escrita. A partir disso, nos procedimentos metodológicos, a gente propôs uma revisão né, diante de toda essa introdução e do que me transpassa enquanto pesquisa, dessas escolhas de trabalhar com os 3 pilares. A princípio, nós escolhemos fazer uma revisão dos trabalhos que trabalham com esse tipo de, né, das pesquisas que trabalham com parte dessas influências. Então, eu escolhi, falando um pouco sobre as justificativas, o porquê uma revisão, né? Silva traz que é importante estar atento em consonância com o campo de pesquisa, e, ao mesmo tempo, para considerar e mostrar que os trabalhos feitos anteriormente têm o seu valor e devem ser considerados. Peraí que a câmera saiu de novo. Também a Morosini e Fernandes falam um pouco sobre que o pesquisador, né, a pesquisa não está só relacionada com o pesquisador, com a pessoa, mas ela também está né, sendo influenciada pela instituição que está inserida, pelo país, né, e é uma perspectiva global também, e aí isso inserida num campo, né, e não é uma coisa descolada, né? Não é só de uma pessoa. A produção ela está inserida num campo. E esse campo precisa ser observado. Por isso, a gente escolheu fazer uma revisão como primeiro trabalho assim, acadêmico meu. E fala um pouco no texto que por pouco tempo que a gente teve de escrita, eu precisei fazer um recorte muito maior do que eu esperava. Então, o recorte, a princípio, era, né, de trabalhos de pesquisas que envolviam gênero, educação matemática e livro didático. Mas, assim, em inglês e em português, e podiam ser artigos, teses, dissertações. Mas aí, como o tempo foi ficando muito curto, a gente precisou reduzir, fazer um recorte de teses, dissertações e nacionais. Então, a gente excluiu os artigos, num primeiro momento, né, eles vão ser resgatados depois, numa pesquisa futura, mas, num primeiro momento, a gente ficou com teses e dissertações brasileiras. E aí, essa era a questão de pesquisa, né? Como estão as produções nacionais na área de educação matemática que investigam questões de gênero em livro didático? Então, esse foi o nosso foco quando fez as buscas. E aí as buscas precisavam incluir esses 3 pilares: educação matemática, gênero e livro didático. Então,
fui fazer as buscas e fiz alterações nessas palavras, né? Por exemplo, gênero, não deu para ficar só gênero. Então, às vezes, eu precisei procurar também como mulheres, feminismos, masculinidade, feminilidades, coisas do tipo, assim, palavras que na hora da busca me trouxessem produções que envolvessem gênero. Educação matemática não tinha muitas variações, nem livro didático, né? No máximo que eu coloquei foi material didático, porque tem uma das pesquisas aqui que aparece que trabalhou com material didático e não com livro, eram apostilas e não um livro em si, que é como a gente conhece. E educação matemática, só a palavra matemática já era suficiente para reduzir o máximo possível esse escopo. E aí, eu busquei na BNTD, na BDTD, e é porque, né, é um banco de teses e dissertações brasileiras. E aí a gente conseguiu 68 resultados. Desses 68, 61 já foram excluídos, né? Muitos deles, apesar de colocar os 3 pilares, assim, como precisar dessa interseção entre eles, apareceram muitos sobre biologia, que é quando a gente fala, né, quando se fala de gênero, é o comum confundir com essa questão do gênero biológico, mas também apareceram alguns de química, de física. E aí, outros não tinham questões de gênero, né? Por isso que eu coloquei as palavras riscado aqui. Outros não tinham questões de gênero e falavam sobre outros tipos de gênero, como, por exemplo, generalizações algébricas, né? Apareceu bastante por ser um trabalho que procurava matemática. Mas também tinha gênero textual, tinha gênero de resumo, tinha gênero discursivo, imagético, vários outros tipos de gênero que não como a gente quer trabalhar. E aí tinha outros também que não trabalhavam com livro didático, né? Trabalhavam com currículo, com outros elementos da escola. Segundo, né, depois desse, esqueci de falar que 3 deles aqui no cantinho direito, eu já tinha, né, ou foram citados em alguns desses trabalhos que eu olhei, e aí eles foram incluídos também. Então, fiquei com 10 trabalhos para leitura na íntegra, 10 teses e dissertações, e aí 3 delas foram excluídas. Uma não tinha foco em livro didático, eram sequências didáticas, e aí na hora de pesquisar, né, as palavras, passou, assim, essa questão da sequência, não do livro. Outra falava de questões sociais, mas sem foco em gênero, então era muito, assim, transpassava várias questões sociais, mas o gênero não era um dos focos. E o outro, apesar de ser um trabalho com livro didático, que envolvia gênero e educação matemática, era num contexto moçambicano. Então, como a gente limitou o contexto, né, das dissertações brasileiras, no contexto brasileiro, ela foi excluída. E aí, tendo esses trabalhos como escopo, a gente partiu para uma análise descritiva, né? Esses foram os 6 trabalhos que ficaram para serem analisados. E a partir deles, agora eu vou olhar aqui. A gente conseguiu observar uma distribuição regional, assim, bem concentrada. Eu falo um pouco no texto que, como são poucos trabalhos, a gente tem, assim, algum tipo de investigação na descrição, mas não é uma coisa geral que a gente consegue realmente considerar como se fosse o panorama de todo o campo que trabalha com esse tipo de pesquisa. 3 das dissertações e teses que estão aqui listadas, elas vieram do Sul, 2 do Sudeste e uma do Centro-Oeste. Então, o Norte e o Nordeste não foram representados, né? Mas diante desse limitado escopo de pesquisa, não tem como falar muito sobre, assim, o porquê desse Norte e Nordeste não tá aparecendo, e também, ou até mesmo dos que foram apresentados, por exemplo, o Sul teve metade dos trabalhos, mas metade aqui são 3, então não tem muito uma profundidade muito grande para tirar conclusões. Na distribuição temporal também, varia entre 2005 e 2020. E tem várias lacunas nesse tempo, né? Se a gente pode observar, assim, que dá um salto de 2009 para 2013 e 2014 para 2020.
Mas esses saltos também podem estar sendo preenchidos ali por artigos, que são produções de mais fácil, né, desenvolvimento, e acaba que, como tem uma abrangência maior, assim, como posso dizer, assim? Uma abrangência maior mesmo de conseguir de expandir, né, do que as teses e dissertações, que são uma coisa maior, mais limitada. Apesar de ser um trabalho mais robusto, o artigo tem uma característica de maior expansão, né, de produção. Então, talvez essas lacunas estejam sendo preenchidas por artigos que a gente não olhou. Mais para frente, isso pode ser analisado. E aí a origem também, eu observei um pouco que só tem um trabalho que é de uma pós em educação matemática em si. As outras são ou de educação pura, uma é de tecnologia. E as outras são de pós-graduações em educação mesmo, sem foco, né, em educação matemática. E aí talvez isso seja, né, por serem cursos recentes, enfim. Sobre as pesquisas, na próxima página, aqui. Então, trouxe agora o nome de todas essas pesquisas que eu listei mais para frente, né? Casa Grande, essa primeira, é Quem Mora no Livro Didático, Representações de Gênero nos Livros Didáticos de Matemática na Virada do Milênio. Ela fala um pouco sobre, olha livros do milênio antigo, né, da década de da década entre os anos de 1900 até 2000, não, acho que é 1990, né, até 2000, e depois olha mais para frente. Então, ela pega os 4 primeiros anos dessas 2 décadas e compara os livros, né, porque, segundo a autora, tiveram muitas evoluções, assim, importantes socialmente entre essas 2 décadas. Então, ela queria saber se os livros acompanhavam. Essa segunda, Entre Mesas, Cofres e Práticas Matemáticas Escolares, a Constituição de Pedagogias Financeiras para a Infância. Essa daqui não eram questões de gênero, né, especificamente, eram questões transversais que envolviam essas pedagogias financeiras na investigação da autora, mas ela traz depois muitos contextos de gênero que surgiram da pesquisa. Então, é uma investigação em uma sala de aula com vários alunos, e ela vai observando no livro o que fala sobre mesada, sobre cofre, sobre guardar dinheiro, e como essa pedagogia financeira, que ela chama, influencia as crianças, né, e realmente molda comportamentos. Essa terceira, Primeira Aritmética para Meninos, e a Constituição de Masculinidades na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Tem um contexto mais histórico, então olha para esse livro didático aqui, que foi um dos primeiros, Primeira Aritmética para Meninos, tanto é que a aritmética está escrita até da forma antiga, e aí observa como essa província, São Pedro, né, do Rio Grande do Sul, ela foi muito influenciada, né, a forma de viver e os sujeitos por conta desse estudo que foi baseado nesse livro, Aritmética para Meninos, e que foi para homens mesmo. A quarta aqui, Educação Matemática e Multiculturalismo, uma análise de imagens presentes em livro didático. Ela traz muito fortemente essa questão do multiculturalismo, que é a base teórica que a Trevisan usou. E é uma análise do livro mesmo, então não trabalha com sujeitos, né, com participantes, e aí tenta olhar para as imagens presentes no livro didático, mas também não é uma análise de matemática em si, ela olha outros materiais de outras disciplinas e tenta entender como o multiculturalismo influencia, assim, né, nos discursos e como ele mexe nas subjetividades. Esse quinto, Identificações de Feminino em Materiais Didáticos Contemporâneos, também não trabalha só com materiais de matemática. Ele envolve outras pesquisas que têm ciência e história também. E aqui ele não olha livros didáticos, ele olha apostilas de uma escola específica, e aí ela traz também essas questões, mas olhando só para o livro e não para participantes. Por último, o ensino de matemática na Escola Doméstica de Natal, né, contribuições para um diálogo sobre o papel da mulher norte-rio-grandense. Essa é uma pesquisa que
estuda uma escola que teve em Natal, mas foi localizada no Sul. Então, a pesquisadora do Sul e estudou como aquela escola influenciou, né, desde quando era, porque ela era bem antiga, foi uma das primeiras escolas na verdade, não primeiras, né? Ela foi uma das escolas influenciadas por esse modelo que tinha já no exterior, na Europa, né? Uma escola doméstica. E aí foi a primeira na América do Sul, assim, na parte, né, mais de baixo da América. E aí ela estuda como essa escola influenciou as mulheres em Natal, no Rio Grande do Norte. E uma análise agora interpretativa, depois dessas análises descritivas. Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não. Um minutinho. Então, diante dessas 6 pesquisas, 4 delas, né, essas aqui apontadas, elas realmente estudavam questões específicas de gênero e não tinham outros enfoques. Já essas 2, né, Trevisan e Oliveira, elas olhavam para o conteúdo que queriam falar. Uma era multiculturalismo e a outra, a Trevisan era multiculturalismo e Oliveira falava sobre aquelas pedagogias financeiras. Então, elas olhavam para esses assuntos, tentavam identificar nos livros didáticos e entendiam como eles conversavam com questões sociais dos alunos. E aí as questões de gênero apareciam como um desses resultados, assim. Todas as pesquisas têm algumas aproximações, né? Eu indiquei algumas no texto e vou ressaltar aqui. Primeiro, essas considerações, né? Esses pressupostos de que a gente tem uma potência nos discursos, de que o livro didático ele é tomado com um certo protagonismo nas salas de aula, e de que por trás disso tudo tem estratégias de saber e de poder que o manobram frequentemente, né? Tanto o livro quanto, né, essa comunicação entre o livro e o professor, quanto a comunicação entre o livro e o aluno, né? Todos aqueles elementos que circulavam em torno do livro que foi apresentado anteriormente, essas autoras, né, a maioria são mulheres, consideram. Agora, a questão de teoria também, a gente conseguiu observar uma aproximação muito grande de alguns teóricos chaves. O Michel Foucault foi um dos que mais apareceram, mas também a Joan Scott e a Guacira Lopes Louro, que realmente, né, na educação matemática nacional, assim, ela é uma referência. Mas também apareceram outros, Londa, né, Scheinberger, não sei se fala assim o nome dela, a Judith Butler também, e Jacques Derrida apareceram em alguns outros trabalhos, mas a maioria foram os 3 primeiros. E como resultados, eu classifiquei mais ou menos 2 resultados principais, assim, 2 grupos, né? Uns que mostravam mesmo essas evidências estereotipadas, e outros que, apesar de esquivarem-se, né, mostrava que o livro, apesar de se esquivar um pouquinho dos estereótipos, ele mostrava uma pseudo-igualdade de gênero. E a gente, né, consegue identificar que não é assim totalmente igual, né? Na verdade, não é nada igual. A gente ainda precisa percorrer muito. Esses com evidência estereotipada, a maioria dos resultados foi invisibilidade feminina na ciência, na política, na cultura, nos esportes. Essa delimitação, né, do espaço que é atribuído aos gêneros, ou seja, o público ao homem e o privado à mulher, e os reforços binários no cotidiano. Os outros resultados, que eram uma questão mais dessa pseudo-igualdade, eu falo um pouco no texto que, apesar das mulheres e homens realmente representarem, né, que no livro eles representam que mulheres e homens têm igualdade de oportunidade, de emprego, de cargo, né, de movimentação financeira, e essa equidade, assim, representada, não descreve a realidade social. Eu sei que pode ser uma tentativa de não estereotipar, mas, ao mesmo tempo, é uma representação, né, descontextualizada. E aí, algumas dessas pesquisas, né, indicam que isso pode trazer problematizações, assim, porque romantiza o cenário real, né? E acaba invisibilizando essa luta por igualdade que ainda é muito,
necessária. Eu trouxe também alguns números sobre salário, que ainda é muito diferente entre homens e mulheres, né, por pesquisas que foram feitas recentemente e estão lá no texto. E aí, só em relação aos resultados, a pesquisa que mais surpreendeu foi a da escola doméstica, porque apesar de, né, a gente olhar e pensar que tinha uma escola específica, né, para mulheres, e era chamada de escola doméstica para mulheres, ela mostra, essa pesquisa, que as mulheres, sim, aprendiam coisas de casa, aprendiam, né, a costurar, bordar, cozinhar, mas que ela teve um avanço muito significativo na educação científica dessas mulheres. Mostra que elas realmente estudavam muito sério, né, as ciências e as outras disciplinas, e que elas estudavam tanto que faziam intercâmbio entre países para apresentar trabalhos, para pesquisar, né, para virar pesquisadoras. Então, foi uma escola que, apesar de reforçar alguns estereótipos, também trouxe um lugar de protagonismo dessas mulheres, que, na época, era totalmente fora de contexto de tempo, né? Era um avanço, assim, para essas mulheres de Natal. E aí separei as diferenças em 3 categorias, né? A gente propõe a análise interpretativa não só olhando, mas também categorizando. E aí a primeira categoria é análise discursiva por elementos, que ficam a pesquisa de Trevisan e de Romão. A segunda, análise descritiva para ação. E a terceira, análise histórica. Então, essa análise por elementos, eu separei as pesquisas que procuram vasculhar ali os discursos, né, dentro dos elementos do texto, as imagens, as palavras, que pretendem compreender como esses discursos, né, eles influenciam nas subjetividades e relacionar. Já a segunda categoria, de análise discursiva para ação, além de fazer esse movimento de identificar os discursos, eles também têm um adentro, assim, uma coisa a mais, que é fazer alguma coisa com eles, né? Munido dessas observações, tenta contextualizar, que foi o de Casagrande, que tentou comparar os dois séculos e entender como as mudanças sociais elas se apresentaram nos livros ou não. E Oliveira, né, que... Oliveira foi qual? Deixa eu só lembrar. E Oliveira, que foi sobre as pedagogias financeiras, que aí ela tenta olhar para as pedagogias e ver como essa questão de dinheiro, né, a questão do lidar com dinheiro, e o que a gente ensina sobre isso, influencia, né, em questões de gênero. Na terceira categoria, que estão os últimos 2 trabalhos, tem uma pegada diferente, porque não olha para o livro didático como esse objeto que já passou todas aquelas evoluções que eu indiquei no início, né? E agora é o que a gente conhece hoje. Ele olha para livros antigos, que foi o primeira aritmética para meninos, né? E aí tenta entender como isso influenciou a população que hoje, né, vive lá não é aldeia, não, na província, lá no Rio Grande do Sul. E a segunda, que fala sobre a escola doméstica, e aí toda uma análise histórica daquele contexto da escola doméstica para mulheres, né? Os documentos, aulas, o que elas aprendiam. Então, não foi só um apanhado do livro que elas realmente usavam, mas tinha todo um contexto de documentos, né, históricos e de memórias que precisavam ser resgatadas. Por fim, falando das aproximações e dos distanciamentos que a gente categorizou, eu trago um assunto que ficou muito falado em alguns dos textos, né, os apontamentos sobre binarismo. Então, a maioria das autoras criticam um pouco essa questão do binarismo homem-mulher quando se estuda gênero, né? E aí tem aqui algumas falas que eu trouxe mais importantes. Por exemplo, o Casagrande fala que, embora saiba-se que na sociedade atual existam múltiplos gêneros e que eles estão presentes no universo escolar, nessa pesquisa serão analisados somente homens e mulheres por serem os únicos considerados pelos livros didáticos. Então, tem 2
dois polos aqui. Aquelas pesquisas que consideram mesmo gênero como só homem e mulher, esse binarismo assim marcado, e as pesquisas que, apesar de entenderem que existem outros gêneros ou até há gêneros, e que eles estão no universo escolar e precisam ser considerados, não tem como fazer pesquisa nesse ramo, assim, porque o livro didático ele não representa, né? Ele silencializa, ele invisibiliza essas pessoas. E aí, diante disso, dessas implicações, eu trouxe algumas perguntas assim que inquietaram no final da leitura de todas essas aproximações e distanciamentos, para tentar indicar caminhos possíveis, né, esses cenários que podem cooperar para o campo. Essa era a ideia, né, olhar para o campo, entender o que está acontecendo, né, revisar o que já está sendo falado, e além de valorizar as pessoas que já falaram sobre isso, também trazer possíveis futuras contribuições. Então, uma das perguntas é como pessoas, né, de diversas identidades de gênero, não binários e sexuais poderiam encontrar representatividade nos livros didáticos de matemática, de forma a se reconhecerem nos espaços científicos, culturais e sociais. Essas pesquisas, a maioria fala muito sobre essa invisibilidade feminina nos livros, né? Mas, para além dela, tem muitas outras identidades que a gente precisa observar que estão sendo invisibilizadas. Como seriam questões e contextos, exemplos, né, abordagens matemáticas que valorizam diferenças e promovem equidade entre esses indivíduos. Então, para além de só olhar o livro, propor também como seriam outros contextos, outras questões, outros exemplos, né? Que abordagem a gente poderia adotar para realmente tentar mexer nesse contexto. Por meio deles, como por meio deles, né, dessas outras abordagens, promover justiça social e educar sujeitos de direito críticos, respeitosos. Como tornar esse espaço escolar, a aula de matemática e todos os materiais que a compõem, um espaço de inclusão e solidariedade. Foram essas questões que ficaram, né, por fim da minha pesquisa. E aí, eu agradeço agora a vocês por terem me ouvido falar incessantemente. Tem um pouquinho das referências aqui.